Olá, meus amigos. Continuando aí as nossas leituras, eu vou ler um pouco do livro Os Segredos do Egito. Às margens do rio Nilo, cercada por desertos e delimitada pelo mar Mediterrâneo, prosperou uma das mais antigas e importantes civilizações da história, a civilização egípcia. Ao longo de cerca de 3.000 anos, essa sociedade floresceu e criou uma cultura cujos mistérios atravessaram séculos e ainda hoje são foco de estudo entre especialistas em todo o mundo. Esta obra traz um panorama significativo acerca da religião, do modo de vida e da mentalidade dessa complexa e, ao mesmo tempo, fascinante civilização cuja existência se estendeu por mais de 3 milênios. Ao longo destas páginas você vai aprofundar conhecimentos sobre a administração do império e suas relações de poder e entender aspectos relevantes a respeito da sucessão da dinastia e a onisciência do faraó. Conheça ainda detalhes curiosos sobre a introdução do calendário egípcio, assim como as crenças sobre a vida após a morte, os templos, mitos, cultos e deuses, além do complexo sistema de sepultamento descrito no sagrado Livro dos Mortos, hino de louvor de caráter poético. Essas e outras peculiaridades e mistérios que ainda representam um verdadeiro desafio à nossa capacidade de compreensão estão descritas neste livro, que proporciona uma incrível viagem ao passado de uma das civilizações mais fascinantes que existiram. Os Segredos do Egito. Apresentação. Capítulo 1. A civilização egípcia. Capítulo 2. Dinastias. Capítulo 3. Religião. Capítulo 4. Livro dos Mortos. Capítulo 5. Oração e hinos egípcios. Capítulo 6. Os mitos egípcios. Capítulo 7. Simbolismos. Capítulo 8. Os deuses egípcios. Apresentação. A civilização egípcia existiu há cerca de 30 séculos, uma das mais longas de todos os tempos. Heródoto, fundador da história, afirmou que o povo do Egito era mais feliz do mundo, regido por reis divinos, o faraó, devotos de uma religião calcada na crença da existência depois da morte, construtores de monumentos grandiosos, compiladores de conhecimento por meio da escrita. Os egípcios e sua cultura são um dos temas mais fascinantes da caminhada do homem através das eras. Este livro busca trazer um pouco disso, apresentando a história, os mitos e os deuses do Antigo Egito, ilustrado com a iconografia produzida pelos artistas originais há milhares de anos. 1. A civilização egípcia. Surgida ao longo do rio Nilo, a civilização egípcia pôde se desenvolver graças à natureza local, que, devido à fertilidade e abundância de recursos, permitiu que essa cultura prosperasse e continuasse por mais de 3.000 anos. A civilização do Egito desenvolveu-se em uma região cercada de desertos a leste e oeste, delimitada pelo Mediterrâneo ao norte e a Núbia ao sul, através de uma área longa e estreita às margens do rio Nilo. Era uma faixa com mais de 1.000 quilômetros de extensão, mas que raramente excedia 30 quilômetros de largura, que se dividia naturalmente entre o Alto e o Baixo Egito. O Nilo ameniza o clima seco do deserto, a inundação do rio fertilizam as margens, criando condição excepcional para a agricultura. Assim, aquela faixa estreita de terra foi suficiente para iniciar a grande civilização. A lama produzida das terras altas do interior ali depositada facilitou o cultivo de grãos. Era uma região de fácil manuseio. Os egípcios não precisavam executar trabalhos de recuperação de terras. O Nilo era um rio manso. Embora transbordasse todos os anos, fazia de forma previsível. Suas inundações não eram um desastre repentino e destruidor, ao contrário, eram bastante regulares, que permitiam estabelecer um padrão para o ano agrícola. A ocupação dessa área se deu a partir do 6º milênio a.C., recebendo leva de diferentes povos. A etnia dos egípcios resulta da mistura desses grupos humanos que, desde tempos pré-históricos, miscigenavam-se entre si. Lentamente, os primeiros egípcios transformaram a margem lodosa do rio num oásis comprido e isolado, cercado de deserto e montanhas. O Nilo era um relógio regulando eternos ciclos que movia a vida do povo que habitava as suas margens.
Por volta de 3.300, um número considerável de pessoas já vivia ao longo de uma faixa cerca de 500 quilômetros no Baixo Nilo, em aldeias e povoados próximos uns aos outros. As pessoas organizavam-se em clãs. Esses egípcios primitivos construíam barcos e juncos, trabalhavam a pedra e usavam o cobre, transformando em utensílios para o uso diário. As cidades demoraram a se desenvolver, provavelmente porque não havia ameaças de invasores, o que implicava que os agricultores não precisavam refugiar-se na cidade para se proteger. Em meados do quarto milênio, começaram a manter contato com outras áreas, especialmente a Mesopotâmia. A civilização. Os egípcios desenvolveram uma civilização complexa que funcionou com eficiência durante a maior parte dos seus 3.000 anos de duração. A história egípcia teve 5 fases principais, até desaparecer gradualmente sob o domínio romano, quando o cristianismo passou a ser religião do império. A civilização egípcia teve inicialmente sua sede em Mênfis, capital do antigo reino. Mais tarde, o novo reino, a capital, se estabeleceu em Tebas. As duas cidades foram grandes centros religiosos que tinham um complexo de palácios, em lugar de um centro urbano propriamente dito. De fato, os templos e edifícios administrativos, bem como residência real, determinavam no primeiro momento o espaço urbano. O faraó. Embora a máquina administrativa consistisse das autoridades civis, eclesiásticas e militares, a ideia que os egípcios tinham de Estado era diferente daquilo que hoje concebemos. Tinha, na verdade, a ideia que pertencia ao faraó e, até certo ponto, aos templos. O faraó, considerado uma divindade, a reencarnação do deus solar Horus, era uma figura-chave do centro da vida egípcia. Ele era responsável pela continuidade entre o divino e o humano, o cósmico e o social durante a maior parte da história do Antigo Egito. Todos os poderes sociais, até mesmo a autoridade sacerdotal, derivavam do faraó e eram por eles delegados. No estágio inicial, os monarcas egípcios possuíam grande autoridade. O aspecto divino do faraó originou-se nos reis pré-históricos, que tinham uma função diferente dos monarcas posteriores. Esses reis eram sacerdotes responsáveis pela saúde e prosperidade da terra e da comunidade que dela dependia. Acreditava-se que esses reis e os ritos por eles presididos garantiam a boa colheita e a ausência de pestes e a fertilidade das mulheres. Em diversas culturas pré-históricas, os reis representavam o sol e tinham um séquito de 12 assistentes relacionado aos meses solares. Os 13, o rei e o séquito referiam-se aos meses lunares. Normalmente o rei era sacrificado no solstício de inverno de um dos membros do seu séquito o substituía. Outra peculiaridade dessa função primeira do rei era um rito para garantir a fertilidade da terra. Uma vez por ano era celebrado esse ritual, no qual os deuses e deusas da fertilidade, na verdade sacerdotes e sacerdotisas vestidos como divindades, mantinham relações sexuais. O rito era encenado pelas sociedades agrícolas da região, que ia da Mesopotâmia à Irlanda e continua a existir. Em muitos desses lugares, cerca de 500 anos depois de Cristo, os gregos chamavam de ritual hierogamos, ou casamento sagrado, parte central do antigo paganismo. Máscara mortuária de Tutankhamon, um dos faraós mais famosos do Egito. Fotografia de Tutankhamon. O festival começava com uma procissão em celebração ao casamento sagrado, seguia por troca de presente. Então havia um rito de purificação à festa propriamente dita. Depois, a câmara nupcial era preparada, onde, à noite, o sacro casal se reunia para executar a união do deus e da deusa através do ato sexual. Às vezes, o deus e a deusa se casavam, entre aspas, com um ou uma mortal. Outra era o rei, que desposava uma mulher que simbolizava a terra, da qual dependia da sua força masculina para frutificar. No Egito, essas crenças subsistiam, embora modificadas, na figura do faraó, responsável pela fecundidade da terra e pelo bem-estar do povo. Era ele quem controlava as cheias anuais do Nilo, a quem
equivalia a controlar a vida das comunidades que dependiam do rio. Os primeiros rituais de responsabilidade do faraó relacionam-se à fertilidade, irrigação e recuperação da terra. A representação de Menes, o fundador do Egito, mostra-se cavando um canal. No entanto, numa civilização que se estendeu por 3.000 anos, a ideia da natureza divina do rei teve diferentes sentidos. Os egípcios tinham de fato a consciência de que o faraó era um ser mortal, sujeito a todas as fraquezas da condição humana. Reconheciam os governantes excepcionais e tinham consciência de que outros eram muito fracos. Assim, a crença na natureza divina do faraó não interferia na percepção de seu aspecto humano. No antigo reino consideravam-se que a monarquia e o próprio Egito tinham origem divina. O faraó tornava-se uma das manifestações de Horus, sem, no entanto, perder as características humanas. Acreditava-se que a justiça era que o faraó amava, e o mal aquilo que odiava. Ele possuía a onisciência divina, e portanto não precisava de um código de leis para guiá-lo, rivalizando com o faraó. Os sacerdotes e burocratas profissionais, incluindo os do exército, eram duas categorias básicas de pessoas alfabetizadas. A burocracia parece ter perdido sua independência e importância na política no decorrer do período ramessita, sendo substituída pelo exército e pelo clero, muitas vezes uma só entidade. Assim, o clero tornou-se o repositório da cultura intelectual. No período tardio, os sacerdotes adquiriram uma importância cultural mais vasta. Os visitantes gregos falavam deles com frequência e influenciavam os acontecimentos, sobretudo pela mobilização da opinião pública contra cortes nos seus rendimentos. Contra cortes nos seus rendimentos. No Médio Reino, devido à crise causada pela revolta dos monarcas governantes dos nomos, que tentaram desestabilizar a imagem do faraó, o rei do Egito perdeu, em certa medida, os poderes divinos e sua função passou a representar a humanidade diante dos deuses. No entanto, no novo reino, o faraó voltou a ser considerado fisicamente o filho de Horus, ou Ré, que tinha assumido o aspecto do rei para gerar na rainha o faraó seguinte. O aspecto belicoso do faraó como senhor da guerra foi incorporado nesta época à iconografia. No novo reino, o faraó passou a ser representado como um grande guerreiro, enfatizando a característica marcial. Aparece nos monumentos os seus carros de guerra, esmagando os inimigos e caçando feras. Um registro deixado por um funcionário do faraó testemunha a visão que os egípcios tinham do soberano neste período. Ele é um Deus a quem devemos a vida, pai e mãe de todos os homens, um único sem igual. No período helenístico, com a decadência do Egito e o declínio da monarquia, a origem divina do rei acabou sendo apenas uma doutrina para legitimar quem ocupasse o trono, principalmente os monarcas de origem estrangeira. As classes sociais. O historiador grego Heródoto descreveu 7 classes sociais no Egito: sacerdotes, militares, criadores de gado, criadores de porcos, mercadores, intérpretes e pilotos de barcos. Os historiadores modernos distinguem, porém, 4 classes: a classe superior, que incluía a família real, a nobreza, os altos funcionários, os grandes sacerdotes e os generais; a classe média, os funcionários de nível intermediário, sacerdotes, comerciantes e fazendeiros; uma classe baixa composta de artesãos e camponeses livres; e, por fim, os escravos. Devido ao costume do rei egípcio manter várias esposas, o grande número de concubinas, uma parte importante da nobreza, era composta por descendentes e parentes do faraó. Os sacerdotes garantiam, por serem porta-vozes dos deuses, o poder real. Eram também a polícia secreta que mantinha a ordem social. O historiador grego Heródoto descreveu-os em seu livro Histórias. Abre aspas, eles são, dentre todos os homens, os mais excessivamente atentos ao culto dos deuses e observam as seguintes cerimônias. Usam roupa de linho constantemente lavadas. São circuncidados para o bem da higiene. Acham melhor serem limpos do que belo. Depilam o corpo inteiro
cada terceiro dia para que não se acumulem piolhos nem outras impurezas. Lavavam-se com água muito fria 2 vezes ao dia e 2 vezes à noite. Fecha aspas. Os altos líderes religiosos conheciam o nome dos deuses, os quais eram secretos, pois esse conhecimento permitia invocar o poder da divindade. Por conta de controlar a crença do povo e beneficiar-se da dependência que o faraó tinha de seu apoio, os sacerdotes tornaram-se, com o passar do tempo, mais ricos, mais poderosos do que a aristocracia e, em certos momentos da história do Egito, do que a família real. Educavam os jovens, acumulavam e transmitiam conhecimento e tradição e disciplina com zelo e rigor. Os tributos e impostos pagos aos templos permitiam tais templos chegassem a possuir 1/3 de todas as terras ao longo do Nilo. A terceira classe social importante era a dos camponeses, que constituíam grande parte da produção, fornecendo mão de obra para as grandes obras públicas e o excedente da produção agrícola. Que sustentavam as classes nobres, a burocracia e a grande estrutura religiosa. Esses camponeses eram inicialmente servos que trabalhavam nas propriedades dos monarcas ou dos grandes templos. Na terra fértil cultivavam com técnicas que melhoravam cada vez mais, com o aperfeiçoamento da irrigação, hortaliças, cevada e um tipo de trigo, o trigo Emmer. As principais colheitas se estendiam ao longo dos canais de irrigação. Além de trabalharem na terra, os camponeses eram recrutados para o serviço militar e para trabalhar em obras públicas. Com a Revolução, que ocorreu no primeiro período intermediário, que compreende a 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª dinastia, e na qual o poder do Egito era governado paralelamente por mais de uma dinastia, as famílias camponesas recebiam terras para cultivar, pagando um tributo que constituía uma parte da colheita. O senhor dessas terras eram, porém, o faraó, um templo, um monarca ou algum latifundiário. A quarta classe social era formada pelos escravos, essencialmente prisioneiros de guerra que o rei dava a seus soldados como recompensa pelo seu desempenho militar, além dos trabalhadores livres da produção de bens. Também era realizada por escravos sob a ordem dos monarcas. As guerras forneciam milhares de prisioneiros que eram, em sua maioria, vendidos como escravos, cujo trabalho facilitou a exploração das minas e a construção de monumentos grandiosos e característicos da civilização egípcia. Contudo, a escravidão não tinha grande importância para a economia egípcia. Os escravos gozavam de certa proteção legal e podiam ser libertos. Também não era comum que os pobres se vendessem como escravos para garantir a alimentação e moradia da família. Parei na página 14.